Olá meninas, tudo bem? Uma boa noite, sejam bem-vindas ao nosso quarto encontro do programa Seja uma Estilista. Aqui a nossa conversa é sobre temas que envolvem o mundo da moda e da criação. Sempre vamos falar de assuntos que ajudarão costureiras a se tornarem estilistas. Eu sou Michelle Rossim e o tema hoje é como a costureira deve escolher o seu nicho de moda. Então, meninas, primeira coisa, existe muita confusão entre o que é nicho, o que é segmento de moda ou de mercado, né? A gente foca aqui na moda porque é o que a gente ama, é o que a gente quer trabalhar, é o que a gente está trabalhando, não é verdade? Então, assim, ó, eu acho que antes de mais nada, a gente tem que começar a esclarecer um pouquinho o que é e por que é importante e como a gente deve escolher, não é verdade? Porque se a gente não entende, não conhece, fica muito difícil, né? Então, assim, o nicho de mercado é uma fatia bem pequena do mercado. Vamos começar pelo mercado e aí a gente fala de moda. Existe, por exemplo, assim, vamos imaginar uma estante. Existe uma estante bem grande, né, que seria um segmento. E aí, no caso da moda, a gente pode comparar uma estante direcionada para o masculino, vamos supor. Então, é uma grande estante onde tem nichos, pequenas prateleiras, que são os nichos da moda. Então, o segmento a gente divide normalmente, né, no caso da moda, em segmento feminino, masculino e infantil. Grandes empresas, grandes magazines acabam muitas vezes trabalhando com todos, né? Todos os segmentos, porque tem estrutura, porque tem pessoas para trabalhar, né? Tem mãos, na verdade, tanto para criar quanto para desenvolver o produto, né? Só que como a gente é pequenininha, se a gente quiser abraçar tudo, vai ficar difícil. Então, imagine que, por exemplo, o segmento masculino seria uma grande estante. Vamos pensar no masculino para a gente não sempre seguir no feminino, né? Uma grande estante. As pequenas prateleiras são os nichos. Por exemplo, a moda masculina esporte, né? Que serve para fazer esporte. É um nicho, né? Camisetas, bermudas de corrida, no caso do calçados, que também entra dentro da moda, os tênis, meias, né? Isso tudo tá no nicho daquela grande estante que seria o masculino. E o nicho também é possível subnichar. E aí a gente vai diminuindo um pouquinho mais esse foco. Então, o segmento masculino, que é a grande estante, pequenas prateleiras, que são alguns nichos, a gente deu o exemplo do nicho de esporte, existe também o nicho casual, que é aquela roupa mais confortável, mais dia a dia, que é outro nicho. Também existe aquela roupa mais formal, o terno, a gravata, né? Essas roupas mais formais mesmo para casamento ou para pessoas, para homens que precisam usar, na verdade, né, para o seu trabalho, dependendo da profissão que eles seguem. Então, seriam vários nichos dentro da grande estante do masculino. Existe também a possibilidade de subnichar, pegar aquela pequena partezinha da estante e diminuir mais ainda. Por exemplo, o esporte, que a gente deu como um primeiro momento. Vamos pegar o esporte. O esporte, existem muitos esportes, não é verdade? Olha a quantidade, existe corrida, existe natação, existe artes marciais, futebol. Olha só, dentro do esporte é possível ainda subnichar para um determinado público, né? Que vai praticar determinado exercício. Eu espero que esteja claro, porque realmente quando é uma coisa meio nova, assim, pode ser que a gente tenha uma dificuldade. E na internet a gente ouve falar tanto de nicho, e cada um fala uma coisa, que às vezes pode realmente confundir. Mas esse, meninas, é um ponto principal para a gente poder ter sucesso no nosso pequeno negócio. E é o que eu sempre comento, a gente usar a nosso favor
essa nossa autonomia de ser pequenininha e poder direcionar da melhor forma, usando os nossos recursos para conseguir evoluir, aprimorar, se desenvolver e, consequentemente, prosperar, principalmente na criação e no decorrer do processo de desenvolvimento de produto, né? Então, assim, mais uma vez, eu sempre olho para lá, meninas, que eu olho a minha colinha para ver se eu não tô saindo muito fora do assunto, assim, porque como eu gosto muito de falar a respeito de moda, criação, às vezes eu vou indo e, né, é fácil de se perder e perder o horário também. Então, assim, ó, primeira coisa, o que é o nicho, né, que foi mais ou menos o que eu expliquei. Então, o nicho, existe o segmento de mercado, né, que é o mesmo que tu pegar uma parte de um público e dividir, né, ou de alguns públicos. Por exemplo, eu vou trabalhar com moda, né, mas eu não vou trabalhar com acessórios, que é moda também, mas é um outro tipo de negócio. Então, moda confecção, a gente chama de linha mole, que é costura, roupas de tecido, costura de moda, não estou falando de costura criativa. Então, a gente vai pegar aquele público e vai dividir em grupos menores, que é a história da estante. A gente pega a grande estante, agora vamos imaginar essa estante sendo do infantil. Olha que rico também essa estante sendo do infantil. O segmento infantil é uma grande estante e nessa estante existem prateleiras e nichos pequenininhos que a gente pode subdividir. Primeiro deles vai ser infantil feminino, vai ser infantil masculino, menina ou menino. Até que idade? Eu prefiro trabalhar com os bebês? Não, eu vou trabalhar com crianças maiores, a partir de 6 anos. Não, eu vou trabalhar com pré-adolescentes, que já estão ali entre o limite, entre deixando a infância e quase chegando à adolescência. Então, a partir daí, tu já começa a focar e a subdividir e começa a direcionar o teu olhar, o que é muito importante, e na sequência a gente vai entendendo o porquê, né? O porquê não fazer tudo para todos, não é verdade? Que quem faz tudo para todos são as grandes marcas, porque tem a estrutura, como eu comentei agora há pouco. E a gente, de acordo com isso, e aí como é que se divide? Muitas vezes, né, na maioria das vezes, não é sempre, pelos hábitos de compra, pelos desejos, necessidades, pelo sexo, às vezes sim, às vezes não, porque existem roupas hoje em dia que elas servem tanto para o masculino quanto para o feminino e estão super em alta. Quem trabalha bem com isso tende a crescer muito, só tem que chegar no ponto certo para adequar a modelagem e o caimento, tanto no corpo masculino quanto no feminino, e o gosto, né, a preferência do público que vai vestir sem... Até tem um nome, só não estou conseguindo me lembrar agora, mas acabei não fugiu, mas é uma roupa que não tem uma definição de sexo, ela serve tanto para mulher quanto para homem. Então, assim, a gente pega grandes mercados, por exemplo, o mercado da moda como um todo, a gente segmenta feminino, masculino, infantil, e aí dentro dessas estantes de feminino, masculino e infantil, isso é uma analogia, né, meninas, para ficar mais fácil, a gente vai focando ali no que a gente quer dentro daquele universo, né? No infantil, como a gente estava comentando, vamos supor que a gente tenha focado no feminino bebê. Olha o quanto a gente, né, diminuiu. A gente começou no infantil, depois a gente focou na menina, e aí até determinada idade, ali 1 ano, 2 anos, e aí dentro disso eu ainda posso subnichar ainda mais, focar ainda mais, fazer, por exemplo, só vestidinhos de festa, né? Ou só básicos. Meninas, vocês não têm noção do poder de um básico bem feito. Camisetinha, bermudinha básica. Isso ao longo do tempo a gente vai entendendo, e um assunto para outro momento, mas é um assunto importantíssimo dentro de uma coleção. E aí a gente pega, subnichou, né, menina, nichou menina,
Aí vai subnichando, para bebê, só vestidos, e aí a gente vai vendo até onde a gente vai e até onde é importante a gente ir, porque também vai depender do mercado que a gente atua. Hoje em dia, independente de onde a gente more, o importante e muito importante é que tu tenha presença digital. E o que é presença digital? Tu poder mostrar o teu trabalho através das redes. Afinal, as redes hoje em dia é como se tu tivesse uma agência de publicidade no bolso. Então, mesmo que tu more numa cidade bem pequenininha, não tem problema. Tu sabendo vender através da internet, mostrar o teu produto, né? Tu não vai ter aquela preocupação local. Porque onde eu moro só tem determinado tipo de público. Já tem uma costureira lá que faz tal e tal, né? Já tem uma estilista, no momento que vocês se tornarem estilistas, que trabalha muito bem nesse nicho. Se eu entrar, eu vou ser novata e vai ser difícil eu conseguir conquistar o meu espaço. Então, assim, meninas, quando a gente é pequenininha, a gente tem que, abrir os horizontes. Internet. Não que seja o único local, mas é muito importante, porque daí a gente não fica preso. E aí o nicho tem tudo a ver com isso, porque em determinado nicho, tu determinando o teu nicho e tu organizando o teu olhar e focando no que tu quer e no que tu vai fazer, tu tem a internet para divulgar somente para aquele público e direcionando a tua comunicação para ir divulgando e falando com aquele público específico, né? E aí, acho que ficou bem claro, né? Então, o segmento, então existe o mercado da moda, o segmento é o masculino, infantil, feminino, como exemplo, né, meninas? Existem outros segmentos também, como linha mole, acessórios, calçados, mas no caso aqui a gente fala de confecção, né? E aí, o importante é a gente não confundir o que é uma coisa e o que é outra. Sempre entender que o segmento ele é amplo e o nicho ele vai diminuindo. O segmento pega um público de acordo com as necessidades, com os desejos, né? Com as decisões de compra e aí vai entrando até realmente resolver um problema determinado de um certo público. E no momento que tu te estabelece no teu nicho, que tu começa a trabalhar, que tu começa a criar para aquelas pessoas, fazer de acordo com a tua identidade, tu começa a exalar, modo de dizer, né? Exalar esse perfume que realmente atrai essas pessoas, é questão de tempo, organização e foco para tu realmente chegar aonde tu quer, ter sucesso, prosperar, né? Ampliar o teu pequeno negócio ou futuro pequeno negócio. Eu sempre comento, né, meninas, que aqui a conversa é com costureiras e com futuras costureiras, porque nem sempre a gente consegue já sair fazendo acontecer, né? Às vezes a gente ama determinado ofício, mas a gente também não consegue se desvincular do nosso emprego atual. É muito comum, né? Então aqui a conversa é com todos, com todas, né? As costureiras e futuras costureiras profissionais que vivam realmente, né? Então é sempre importante não confundir, né? Imaginar sempre como ir dividindo até chegar realmente naquele público que tu imagina conquistar. E aí, por que a gente tem, ou por que é melhor a gente nichar? O porquê disso? Porque quem atende a todos, meninas, não atende a ninguém. Essa é a grande verdade. Quem atende a todos, eu tô falando de pessoas empreendedores pequenos, costureiras, estilistas que têm o seu pequeno negócio, que sonham em prosperar, que de repente estão prosperando, mas sabem que podem ir muito além, né? Então, assim, é imprescindível, é a chave do sucesso tu escolher para quem é que tu vai resolver o problema, oferecer os teus produtos, de repente os teus serviços, né?
quem tem o desejo que tu pode atender. E aí a gente fala não só com as necessidades, em alguns momentos mais com as necessidades, em outros momentos mais com os desejos, né? Que todos temos. Muitas vezes quando a gente vai num lugar, a gente por impulso, a gente compra por desejo. E aí para e pensa, puxa, nem precisava, né? Acabei comprando, mas foi na emoção. E por outras vezes é por realmente necessidade. Por exemplo, tem um casamento para ir e eu preciso de um vestido. Seja ele sob medida ou não, eu preciso de um vestido. Eu não tenho vestido. É uma necessidade, não é verdade? Agora, por exemplo, sei lá, tô na rua, tô num shopping, tô em casa, e aí eu não quero, eu vejo alguma coisa na TV, sei lá, um eletrodoméstico, ou mesmo no nosso ateliê, que a gente sabe que acontece muito, né? A gente nem precisar, assim, de tecidos e acaba que a gente vai lá e compra mais do que deveria, né? Isso são desejos. Então, nós somos movidos por necessidades e desejos. E aí que tá a grande oportunidade, tu conseguir atender a necessidade, um desejo de determinado público, de determinado nicho. Por tu ser pequenininha, tu vai conseguir estruturar as tuas criações, desenvolver os teus produtos, né? Que é o processo, no caso, que entra a criação, a modelagem e por fim a costura, e realmente atender, como é que eu vou dizer assim, superar as expectativas do teu público, da tua clientela. E quem não quer isso, né? Não só por questão de resultado financeiro, mas e a satisfação que dá, né? Tu ter o reconhecimento daquele trabalho que tu te dedicou, que tu ama fazer, que tu quer botar para o mundo, sabe? Tu quer realmente ver aquele público ali usando, e de repente agora com a internet as pessoas te marcam e aí tu vai lá, eu que fiz, sabe? Olha que satisfação incrível, fora a financeira, que é muito importante, a gente sabe, né? Então tá tudo muito interligado e isso é muito importante a gente entender ou começar a entender. E quem faz para todo mundo, na verdade, acaba não atendendo bem ninguém e acaba não se destacando. Agora imagina assim, por exemplo, só um exemplo, né? De repente, tu mora numa cidade pequenininha, né? E aí a gente não fala agora de divulgação através da internet, que é um mundo de oportunidades. Vamos focar só no mercado local. Daqui a pouco eu sou pequenininha, eu tô começando também com as redes, então existe uma curva de experiência aí até as coisas, né, começarem a andar, e eu conto muito com o meu mercado local, a minha cidade, o meu bairro. Se eu criar roupa para criança, para homem, para mulher, sem muito filtro, assim, faço, eu não vou ser reconhecida por nada, eu não vou ser procurada por nada, né? Eu sei de marcas, por exemplo, tem uma marca que eu conheço que ela trabalha apenas com saias, e eu não sei agora como é que tá, mas ela trabalhava só por internet. Apenas saias. E ela era reconhecida, né, como a estilista costureira que fazia apenas saias. E tu imagina tu, na tua cidade, ali no teu bairro, que de repente é um local pequeno, se tu for reconhecida por fazer o melhor vestidinho de bebê, né, uma vai passando para outra, não vão querer levar naquela estilista, né, ou naquela estilista e costureira que vai criar do vestido da, sei lá, da madrinha até o vestido da noiva, sabe assim? E aí daqui a pouco tá fazendo roupa de esporte, aí daqui a pouco tá fazendo calça social masculina. Olha o quanto isso não gera valor, né? É a história do tudão, sabe assim? Quem faz tudão não tem tanto resultado. Olha o quão importante é ser reconhecida. Não, eu vou comprar, sei lá, para o meu marido, eu vou alugar em tal lugar, o meu eu vou mandar fazer com a estilista, e o da minha filha, né, eu vou fazer com
ela, porque ela faz bem, eu já vi, é confortável, eu já fui numa festinha e a menina era lindo, o acabamento incrível, né? É o aniversário de 1 aninho, eu não posso errar, né? Se eu tiver que pagar um pouquinho mais, não vai ter problema, porque é uma data tão importante para mim, que esse um pouco a mais não vai fazer diferença, né? Eu não posso correr o risco da minha filha ter desconforto no vestir, não se sentir bem. Imagina na hora das fotos do parabéns, ela chorando, vai ficar o resto, né, da vida com fotos com a menina sem estar confortável, sem estar se sentindo bem, né, aproveitando a festinha, brincando. Um exemplo, né, meninas? Então, assim, o quanto é importante a gente saber e o quanto isso vai fazer a gente se destacar também. Só que uma coisa é importante, né? É saber criar, não copiar. Porque quem copia, muitas vezes corre o risco de copiar uma coisa de cada um, de fazer uma grande colcha de retalhos mal estruturada, que não sabe qual é o começo, qual é o fim, porque fez a engenharia reversa, ou seja, começou de um produto pronto e tentou fazer mais ou menos a mesma coisa, ou de uma coleção pronta e tentou fazer mais ou menos a mesma coisa e acabou não se destacando, acabou perdendo a oportunidade de botar, sim, a sua identidade no mundo através do seu produto, das suas criações, né? Do atendimento com excelência da sua clientela. Olha o quanto isso é rico, meninas, e eu falo rico assim de satisfação, porque eu sei o quanto isso para nós é importante. A gente ter, claro, as questões financeiras atendidas e a gente prosperando financeiramente, mas quando eu falo em prosperar, eu falo em todos os sentidos, porque uma coisa é ganhar dinheiro, outra coisa é realmente prosperar, fazer as coisas acontecerem, servir alguém através do nosso trabalho, através da nossa dedicação, das nossas mãos, das nossas criações. Olha o quanto isso é rico, né? Deixa eu tomar uma aguinha que eu vou, e aí... Uma olhada... Não, temos bastante tempo ainda bem. E é isso, então é importante nunca confundir, né? O fazer para todos e o fazer para um público específico, a importância disso. E se for ver, meninas, vocês provavelmente olham, né, através da internet, Instagram e tudo mais, quantas marcas surgem, né, pequenininhas assim, e vão atendendo aquele público bem específico. Tem pessoas que eu sigo que eles atendem só pessoas que gostam de uma linha mais retrô mesmo. Eu não sei se vocês já ouviram falar no estilo cottagecore. É um estilo casa de campo. Então, eu já vi várias meninas que elas fazem vestidos, roupas, tudo direcionada para esse público mais com o ar do campo, com a delicadeza das flores, né? Com a leveza das fibras naturais, algodão, nada sintético. Olha, né? E o visual que isso traz, né? Elas sim se inspiram em décadas passadas, mas elas não copiam, elas trazem para a realidade a interpretação. Isso é só um exemplo, meninas. Existe outra estilista que eu sigo há muito tempo também, que é a Madame Cher. Ela começou pequena e hoje faz muitos anos que ela está no mercado da moda e hoje ela é enorme, assim, ela é uma super referência no Brasil de corset. Ela só faz corset e são lindos. E ela já fez para várias atrizes, já fez masculino, não sei se hoje ela faz masculino também. São peças que são verdadeiras joias, são assim, ó, incríveis. Eu fiz um curso alguns anos atrás para aprender a fazer corset vitoriano, né? Foi incrível, incrível. E aí, naquela época eu comecei a pesquisar isso, olha, fazem mais de 10 anos. E aí eu descobri ela e na época ela era bem pequena, assim, bem modesta, né, comparado a hoje. Hoje ela tá, assim, super bem, porque ela atendeu da melhor forma, ela foi ela que deu esse pontapé inicial aqui no Brasil. Incrível! E olha que nicho bem específico, né?
e é encantador, assim, se vocês puderem pesquisar. Tem gente, meninas, que nicha, e eu tô falando agora mais do feminino, moda pin-up, que também é incrível e tem um público super encantado e que veste diariamente ou muitas vezes em algumas ocasiões, e é super rentável também e muito gostoso de criar. Imagina, também se inspiram em décadas passadas, mais ali 50, 60, e trazem para a realidade, porque hoje os acabamentos são outros, a tecnologia dos tecidos são outras, o estilo de estamparia é outro, e super dá certo. Outro nicho super legal também é o nicho de moda plus size, seja masculino, seja infantil, seja feminino. Gente, eu já trabalhei com moda plus size e é assim, ó, não é muitas vezes bem atendido e é uma super oportunidade. A pessoa só tem que ter o cuidado de atender a questão do conforto, né? E entender bem o seu público para poder atender da melhor forma. E entendendo mais assim com esses exemplos, e tem, puxa, tantos, né, que hoje são grandes e começaram pequenos. A própria Farm, ela começou em feirinha lá no Rio, e olha o que hoje é a Farm, e sempre muito bem focada, contando aquela história da menina carioca, né? Isso é encantador, na verdade. E o quanto isso encanta aquele público, seja carioca ou não. Eu, por exemplo, moro aqui em Porto Alegre e conheço muitas amigas que são realmente apaixonadas e fãs da marca. Então é possível, meninas, através do nicho, tu nichando, tu sabendo o público que tu quer conquistar, tu evoluir, tu crescer, seja a partir de uma feirinha, seja a partir das redes sociais e tu ir crescendo, independente se é feminino, se é infantil, se é masculino, tem que ver o que realmente para ti o teu coração falar mais alto, né? E essa questão do nicho, tu sabendo encontrar ele, e não é uma tarefa fácil, eu não posso, como é que eu vou dizer, romantizar, não é fácil, porque não envolve também só o gostar e o querer, envolve outras variáveis. É importante tu entender e poder realmente começar a fazer, porque a gente só vai ter certeza se aquilo é pra gente se a gente começar, se a gente der os primeiros passinhos. Não importa, que nem eu comentei hoje, né, nos stories, não importa se de repente no começo tu tem que fazer de um jeito que não era bem o que tu queria, o importante é começar a fazer. Então, assim, ó, na questão do nicho, no momento que tu entender o que tu quer e o que tu pode, o que tu consegue nesse momento, começar e partir para ação, é fazer com o que tem e fazer as coisas acontecerem de acordo com o que tu pode, sem deixar a procrastinação tomar conta e sabendo para quem fazer. Porque se tu não souber para quem fazer, como é que tu vai alinhar a tua comunicação? E o que eu chamo de comunicação? Por exemplo, pessoal mesmo, né? Do teu pequeno espaço ou da feira que tu vai participar. Como é que tu vai expor os teus produtos, né? Ele tem que ter uma identidade, por mais simples que seja, ele tem que chamar aquela pessoa que tu quer. Ou as redes sociais, que cores tu vai usar, não é verdade? Por exemplo, são roupas infantis, então tem que usar cores mais leves, mais suaves, né? São roupas femininas, sensuais, daqui a pouco tu usa uma cor mais intensa, que identifique mais com esse público, né? Então toda a comunicação, tudo que tu for fazer, além do desenvolvimento do teu produto e da criação, que é o ponto de partida, pesquisa e criação, tu tem que saber para quem, porque senão é a história de não ter identidade e não saber para quem fazer.
E aí, a consequência disso é não ter o valor que tu gostaria que tivesse. Tanto o teu trabalho, que pode ter a costura mais perfeita, o caimento da modelagem mais incrível, mas se não tiver uma identidade, se não for atrativo ao público, se o caimento for legal, mas não era bem isso, vai acabar ficando. Ou na prateleira da tua loja, né? Se tu tiver uma loja, uma lojinha, ou se tu de repente deixa na loja de alguém, ou na feira vai acabar não vendendo, ou de repente essa coleira que tu fez parceria não vai, né? Não vai fazer milagre também, não vai vender o teu produto, porque daqui a pouco não tá alinhado com o que ela vende, e isso é importante. Se tu estiver criando, seja coleção, ou seja produto sob medida, se tu fizer alguma parceria, é importante tu saber se aquela parceria trabalha com o nicho que tu tá trabalhando ou que tu pretende trabalhar, não é verdade? Porque senão, o que acontece? Vamos supor que tu tem uma parceria de uma sacoleira e ela venda para mulheres mais sensuais, né? Modinha, uma modinha mais sensual. Se tu tiver uma moda mais clássica, né, mais recatada, de repente se o teu nicho, né, escolhido for moda evangélica, não fecha, né, meninas? Então não existe milagre. Então é um exemplo bem esdrúxulo, assim, só para ficar bem claro, né? Então tudo que tu for fazer, no momento que tu tá criando teu negocinho de moda, ou teu ateliê, pequeno ateliê, ou a tua marca, que tu tá dando os primeiros passinhos, ou de repente que tu tá reorganizando teu ateliê, a tua marca, tu tem que pensar para quem, porque se tu não direcionar esse para quem, todo o resto vai ficar confuso. Seja uma parceria, seja a matéria-prima que tu vai usar, né? Vamos supor, usando esse mesmo exemplo de pessoas que usam roupas mais recatadas, né? Os modelos e tal. Como que tu vai vender com tecidos transparentes, né? Então tu vai ter que saber que, olha, meu nicho é moda evangélica, eu não posso estar usando muita transparência, né? Ou malha que marque muito o corpo. Eu não vou poder fazer uma criação, eu como estilista e costureira que sou, que deixe o corpo muito à mostra, muito ajustado no corpo. Então tudo, os primeiros passinhos dentro do teu pequeno negócio, das tuas criações, seja tua empresa ou não, parte do momento que tu decide quem é que tu quer atender, qual o nicho. E por sermos pequenininhas, essa importância ainda é redobrada, porque se tu é pequeno, conforme eu falei, tu precisa entender o teu público, atender ele da melhor forma e criar aquela identidade que o teu público e a tua clientela se identifique contigo, com o teu trabalho e com os teus produtos e serviços, né? E aí o resultado de tu conseguir alinhar todos esses pontos, não só a partir da pesquisa, da criação, do desenvolvimento do produto, modelagem, costura e deixar o produto pronto, mas também como essa estrutura de negócio, né? Esse entendimento do que, para quem e como, isso vai trazer resultados, né, ao longo do caminho muito mais expressivos do que se tu começar a fazer para todo mundo. Ah, eu gosto de tudo, eu vou fazer um pouquinho de tudo. Não vai dar resultado, vai demorar, de repente tu vai te desestimular, tu vai te confundir e o pior, vai confundir a tua clientela, que é a pior coisa que tem, né? E aí eu sei que muitas passam pelo sufoco de depois não conseguir direcionar ou ter muita dificuldade. Por exemplo, eu faço tudo, né? Eu crio, costuro peças sob medida. Não interessa se
se é moda festa, se é casual, se tiver que fazer legging eu vou fazer, eu tô aqui para tudo, né? Só que aí depois, no momento que tu começa a rodar e tu começa a querer direcionar aquelas pessoas que de repente não davam tanto valor pro teu trabalho e que queriam que tu cobrasse baratinho pelas tuas criações, vão ter dificuldade de te largar e tu vai ter dificuldade de largar elas. É muito comum. Ai, como é que eu direciono agora, né, meu pequeno negócio, meu ateliê? Como é que eu faço para direcionar e dizer que eu não quero mais criar, confeccionar para esse tipo de público? Eu não quero magoar aquela cliente, mas não é mais para ela que eu trabalho. Então, assim, se tu começar certinho, tudo isso vai ser evitado. E se tu já tá nesse processo de querer mudar, de querer evoluir, tem que ter muita delicadeza no processo. Primeiro tu tem que entender bem quem tu quer atender, olhar o teu histórico, ver quem realmente ali tá de acordo com o que tu quer e o que tu pode oferecer de melhor dentro, né, das tuas criações e dentro do teu ateliê ou da tua marca, e aí ir direcionando aos poucos, mas sempre se posicionando de forma firme, clara, educada, né? Que tu tá em outro momento, que tu tá redirecionando a tua empresa ou tua eu-presa, né? Independente, né, meninas, se a gente é uma só ou se a gente já tem uma pequena equipe, independente, a gente sempre tem que olhar o nosso negócio como uma empresa de forma profissional, porque a partir disso é que ele realmente vai evoluindo e vai crescendo. Se tu não te enxergar como realmente uma estilista de moda, uma criadora competente, dedicada e que quer fazer o melhor e oferecer o melhor dentro das suas possibilidades, não tem como sair do chão, né? Então sempre pensar nisso. Para quem eu quero fazer, e se eu tô nesse processo já há um tempo e eu quero começar a me desvincular, vai aos poucos, vai sentindo, né? Vai falando de forma educada, vai vendo até que ponto financeiramente tu consegue ir liberando esses clientes que daqui a pouco tu já não vai querer atender mais. Tudo tem um ponto de equilíbrio, né, meninas? Nada é da noite pro dia, assim. E o importante, meninas, é nunca pensar que de repente tu tá perdendo, que na verdade tu não tá perdendo. Ai, se eu fizer tudo para todo mundo, eu tenho mais chances de vender. Não, isso não tá certo. Porque quem faz tudo para todo mundo, como eu comentei há pouco, não tem o valor, não consegue dar o valor, não consegue transmitir o valor daquele trabalho, não é referência para ninguém. Então, nunca fazer assim tudo e mais um pouco para todo mundo. Mesmo que de repente hoje tu não saiba, eu não sei exatamente em que público eu quero nichar. Vai organizando, vai direcionando, vai afunilando, né? Subdividindo as ideias e a clientela. Porque tudo, eu faço masculino, eu faço infantil, eu faço feminino, para ganhar dinheiro. Dinheiro é importante, mas se tu tiver uma estratégia paralela que tu consiga ir organizando as finanças, né? E as tuas criações, o teu direcionamento do teu negócio, aí é que tá o ponto. Então, jamais tente fazer tudo para todo mundo. Quem faz isso tem estrutura, tem estratégia, tem mãos, que eu já comentei, são as grandes empresas. Mas nós, pequenos negócios, gente que está começando ou que daqui a pouco sabe que pode estar indo além e não consegue ir além por essas questões aí de não saber exatamente para quem está fazendo, é preciso sim focar, não é verdade? E aí, de repente, vocês podem estar se perguntando, como é que tu sabe disso? Foi através de estudo, meninas. Primeira vez que eu ouvi sobre segmento de mercado, nicho de mercado, eu ainda estava no Senai, cursando o meu curso profissionalizante de estilista. Isso há alguns anos atrás. E eu me encantei, porque eu entendi de forma mais, como é que eu vou dizer, mais técnica, como é que funcionava. E a partir desse encantamento, eu sempre tive essa
esse prazer em estudar, em aprimorar, em evoluir, eu fui pesquisando, eu fui entendendo, eu fui me interessando, e aí eu fiz faculdade de marketing para direcionar sempre, todos os trabalhos que eu fiz na faculdade foram sempre relacionados à moda. É como se eu tivesse feito uma faculdade de marketing em moda, porque eu sempre direcionei, sempre todos os trabalhos, as pesquisas, porque sempre foi minha grande paixão. Só que é importante tu saber fazer os processos, as criações, né? Só que, como eu comentei há pouco, se tu não souber para quem, se tu não souber como direcionar e como chegar até esse público, teu produto vai ficar encalhado, de repente, mesmo sendo sob medida e sob demanda, ou seja, é feito quando é encomendado, tu não vai ter encomenda, né? Então, uma coisa está extremamente vinculada à outra. É importante tu ter a criatividade, né, de criar, as técnicas, na verdade, né, da criação, do desenvolvimento do produto e, né, da confecção e tal, é importantíssimo para tu oferecer o melhor produto. Mas tão importante quanto é tu saber para quem e como. Então, foi a partir daí que eu fui aprendendo, fui aprimorando, e hoje, junto com a moda, totalmente vinculado à moda, é um assunto que eu, assim, amo, e amo conversar sobre, e amo debater sobre, e aqui eu quero passar um pouquinho do meu conhecimento, porque eu sei que existe tanta confusão nessa internet, de pessoas que falam coisas que de repente não tem a ver, que mais confundem do que ajudam, sabe? Então, assim, ó, importantíssimo o nichar. E agora, por fim, né, porque daqui a pouco o nosso horário já tá tão bom que passa muito rápido. Por fim, por onde começar? Como é que a gente faz para encontrar o nosso nicho? O que eu sugiro, meninas? Pegar o bom e velho caderninho e fazer listas, né? Listas. Como seriam essas listas? Botar em cima ali uma primeira lista, uma primeira coluna, minhas preferências. E aí vai botando as ideias, sem filtro. Não filtra. Vai botando o que vier na cabeça. Não critica o teu pensamento, as tuas ideias. Vai botando. Tudo que vier à cabeça. E não precisa ser num momento só. Eu, por experiência própria, eu tenho um caderninho de anotações, de ideias e tudo. O que eu faço? E não tô falando do caderninho do sketchbook de desenho, né? O caderno de esboço. Não, isso é outra coisa. Tô falando um caderninho de escrita mesmo. Quando eu tenho uma ideia, quando eu tenho uma sacada, eu escrevo ali. Porque essas ideias, muitas vezes, elas vêm e elas vão na velocidade da luz. Então, pega um caderninho e deixa, ou uma folha, e deixa ela por perto. De repente tá ali costurando, né? Tá desenvolvendo o teu produto, deixa ela ali. Daqui a pouco vem uma ideia, mas e se eu trabalhasse com isso? Puxa, eu gosto tanto de moda infantil masculina. Legal, vou botar ali. E se eu fizesse, sei lá, roupa esportiva para menino, né? Um exemplo. Botar dessa listinha de preferências, das tuas preferências, qual é a tua especialidade dentro mais ou menos desse universo que tu já colocou aí? Tu é melhor em confeccionar e criar malha, tecido plano? Tu, de repente, tem como o teu ateliê ali, que maquinários que tem? Ele tem galoneira para tu costurar malha? Ele tem apenas uma máquina reta para tu fazer tecido plano? Porque para tu fazer bem feito, né, meninas, vai depender também do tipo de maquinário que tu tem, né? Qual é a habilidade que tu tem na costura? Tu prefere não, mas tu tem mais habilidade com malha? Eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com a costura, eu comecei com tecido plano. Então, uma vez eu fui fazer um teste numa confecção para malha e eu não me saí tão bem. Tanto é que na época eu nem consegui trabalhar naquela empresa. Acabou que aconteceu um estágio, né, em outra área, dentro de moda também, mas para ajudar na modelagem.
e não com a costura, que era o que eu tinha em carteira na época, né? Bem no início da minha carreira, um pouquinho depois que eu saí daquele pequeno ateliê que eu comecei a trabalhar como costureira, meu primeiro emprego. E para mim era uma novidade. Na época, imagina, eu tinha 20 e poucos anos, eu achava que se eu costurava tecido, eu ia costurar muito tranquilamente malha, e não foi assim. Então, sempre observar quais são as minhas preferências, qual é o tipo de maquinário, o que eu tenho, né, dentro do meu ateliê que eu consigo desenvolver determinado tipo de produto ou não, quais são as minhas habilidades. Eu costuro melhor malha, tecido. Quando eu começo a criar, o que vem mais fácil, qual é a grande paixão, né? O que flui, né? É feminino, infantil, é masculino? O que vem, assim, do fundinho do coração? Maquinário, o que eu preciso me especializar caso eu não tenha essa especialização e essa experiência? Outra coluninha. O que eu preciso? Eu preciso fazer algum curso, eu preciso ver tutoriais na internet, eu preciso exercitar, de repente eu já sei um pouco, mas eu preciso exercitar. O que eu preciso fazer para realmente atender, que eu imagino atender, com o maquinário que eu tenho, né? Dentro do conhecimento e experiência que eu tenho, ou daqui a pouco, se eu quero realmente fugir completamente, eu estou disposta a isso, daqui a pouco, como eu na época, eu sabia fazer tecido plano. Eu estava disposta, de repente, a aprender a costurar malha, a criar malha, porque estava disposta, tinha tempo, tinha condições para fazer essa mudança. Tudo isso tem que ser ponderado, né, meninas? E o ponto final, que aí aquilo ali vai ser o que vai fechar essas coluninhas, né? Existe demanda? É um problema a ser solucionado? São peças de desejo de um nicho específico? Não é verdade? Não adianta eu querer e eu gostar, não adianta eu ter o meu ateliê ali, a minha pequena marca com a estrutura para confeccionar, para criar e para desenvolver esses produtos. Não adianta eu estar disposta a evoluir nesse tipo de produto e tipo de público que eu quero atender, mesmo que hoje eu já saiba que eu possa dar um pulo a mais, ou que eu não saiba e queira realmente sair completamente, né, da minha zona de conforto e fazer outra coisa dentro da moda. Não basta só isso, né, meninas? É importante saber, existe público, existe quem queira, e como é que a gente sabe isso? Olhando ao redor. E hoje com a internet é muito fácil, né? É muito simples. Começa a pesquisar dentro daquilo que tu mais ou menos está te propondo, dentro daquela lista ali, o que vai batendo mais. De repente pesquisa até para tu ver, não para copiar, né, meninas? Mas para entender se existe demanda, para entender o que essas empresas estão fazendo, né? E o que para mim pode dar certo como inspiração, jamais como cópia. E sentir o que está acontecendo dentro desse pequeno nicho, né, que eu tô por escolher. Não aconselho que isso seja feito num dia só, porque é importante muitas vezes a gente dormir algumas noites de sono para poder realmente assimilar, entender, digerir. Poxa, a gente ou já fez tudo para todos por tanto tempo, ou ainda está começando. Não custa deixar mais uns dias as ideias, as emoções, né, irem se acomodando para a gente realmente começar a movimentar essa roda e começar a fazer esse movimento em direção realmente ao prosperar, ao nosso sucesso como estilista, como costureira, não é verdade? Então sempre, meninas, tira do mundo das ideias e bota no papel. Seja, nesse caso, com listas, uma do ladinho da outra, para ir comparando, né? Ou, no caso das criações, sempre através ou do papel, ou de painéis, ou alguma coisa que saia da mente e vá pro físico, porque daí tu consegue olhar, consegue entender, né? E aí, o último passo, no momento que tu mais ou menos decidiu, é começar a direcionar toda a tua energia para fazer aquilo ali. Vamos imaginar, de repente, que eu escolhi
fazer moda feminina. Moda feminina pra, sei lá, que bate meu coração, assim, moda feminina evangélica. Ah, eu vou fazer todo o estilo de roupa? Ou será que eu vou fazer só vestido? Ou será como aquela marca, eu vou fazer só saias, né? Aí já vai afunilando. Poxa, eu sou evangélica e o meu sonho é trabalhar com a moda evangélica, porque é um nicho que muitas vezes não é atendido. Como é que eu faço isso? Eu vou trabalhar num primeiro momento com todos os produtos? Será que vai ser fácil para mim? Será que não é melhor direcionar um pouquinho depois, de acordo com a aceitação do meu produto, da minha experiência como estilista e costureira, né? Eu vou ampliando esse mix de produtos. Eu sempre acredito, sempre acho que é melhor a gente começar com poucos modelos, né? Porque existe toda a criação, existe a estrutura da coleção, caso seja uma coleção. Se for sob medida, começar a fazer de tudo um pouco, mesmo dentro de um nicho, quando tu começa é uma coisa que, se tu não tem tanta experiência, dificulta um pouco, não é verdade? Mas se tu já tem experiência, aí vai. Só direciona o público e quem tu quer atender, não tem problema nenhum. Vai que vai dar certo. Mas se tu recém tá começando, tá bem no comecinho da tua história, das tuas criações, do teu ateliê, começa de repente a focar num produto específico ou dois. Não vai fazendo de tudo um pouco, porque a curva da experiência é maior, sabe? Então, no caso desse que a gente imaginou, né? Ah, eu sou evangélica, eu quero oferecer o melhor produto para pessoas que realmente querem roupas recatadas, que hoje em dia não é tão fácil de encontrar. Existem muitas pequenas marcas de moda evangélica, mas será que elas estão atendendo da melhor forma? E aí começa a fazer essa pesquisa e começa a olhar ao redor, como eu falei agora há pouco, sem copiar, sempre entendendo o que tu quer fazer de acordo com as tuas preferências, com a tua estrutura, né? E com os materiais que tu já tem intimidade ou que tu vai buscar ter intimidade em trabalhar, e de acordo com a demanda também, né, meninas, que é muito importante. A pesquisa ela é a base de todo o trabalho da criação e do desenvolvimento não só de um produto, mas como de um negócio. A gente nunca faz assim, ó, ai, será que isso vai dar? Vou lá e vou fazer. Tanto é que para tu começar um negócio é importantíssimo que tu tenha um plano de negócios, uma estrutura, né? Um pequeno plano. Bota aí na internet, caso muitas vezes as pessoas começam sem plano nenhum e vão fazendo, e aí no meio do caminho vem que poderiam ter ido mais longe, só que acabaram não indo. Bota na internet, independente se tu já tem o teu negócio de moda ou se tu vai começar, exemplo de plano de negócios. Dentro disso vai ter com certeza ali as informações de nicho, de segmento, de nicho, para tu começar a mais ou menos estruturar. Eu tenho certeza, meninas, que vai ser sucesso. Comecem a pensar a respeito disso, comecem a botar o coração nisso, façam as suas listas, né? Uma do ladinho da outra para ir fazendo a interação das ideias ali, né? Pega uma folhinha e bota uma do ladinho da outra, que vai ser com certeza um primeiro grande passo para o começo de uma nova fase no teu negócio ou futuro negócio. É o que realmente deve ser feito já de cara, antes de qualquer coisa. E se tu já tem o teu negócio e tá sentindo que não tá evoluindo, não tá indo para frente, foca nisso que eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença. Busca segmentar e principalmente nichar o teu produto, o teu negócio, as tuas criações, os teus serviços. Talvez tu não trabalhe tanto com produto, trabalhe mais com serviço, mas foca, que eu tenho certeza que vai ser a chave de sucesso. Mas então tá, meninas, por hoje era isso. Se deixar eu fico falando aqui até as 3 da manhã e não tem como. Um grande beijo e até terça-feira que vem, à tarde, que vai ser o nosso encontro mais prático. Então, terças são encontros mais práticos, de pequenos momentos de prática, assim, seja de coleção, criação de coleção, construção, ou de alguma coisa sob medida, sempre vai ter mais prática.
E na quinta-feira sempre vão ser conversas para a gente ir evoluindo, melhorando, prosperando, crescendo como estilista, como futura estilista e como costureiras que somos, tá bom? Um grande beijo e até terça!